Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de assuntos de interesse da nossa comunidade, do nosso estado e do nosso país. Hoje, o nosso bate-papo é com o vereador Amaury Mortágua e temos também a presença do presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e também diretor do Sindicato dos Comerciários de Tupã e região, o tupaense Luiz Carlos Mota. Sejam bem-vindos à TV Câmara para a gente falar do nosso país, falar sobre o trabalho de vocês junto aos sindicatos. Primeiramente, Amaury, prazer em recebê-lo aqui, primeiro programa seu desse ano de 2018. Sem dúvida alguma, nós queremos, com o povo de Tupã, como é dito aqui, quer dizer, essa é a TV do povo, né, a televisão onde nós temos a informação. Então a gente quer cumprimentar toda a população tupaense, pela primeira vez agora em 2018, e acreditar que a gente consiga atingir objetivos que sejam para o bem comum, para o bem coletivo da comunidade de Tupã. Luiz Carlos Mota, prazer em recebê-lo novamente aqui na TV Câmara e abrindo esse ano de 2018, que a gente sabe que é um ano de muitos desafios na área sindical, na área política, de mudanças no nosso país. É verdade, eu acho que cumprimentar todos os amigos de Tupã, prazer estar aqui do lado do companheiro Amaury, onde nós estamos começando no ano 2018 com vários projetos. Então é muito importante a gente desejar aí ao povo tupaense que 2018 seja um ano melhor que 2017 e com certeza chegaremos no fim dele com um país mais desenvolvido, um país com mais esperança para que a gente possa aí trabalhar em prol dos trabalhadores, mas também em prol da sociedade em geral. Você é presidente de uma das maiores entidades de trabalhadores de todo o nosso país e está em visita aqui à região, também é diretor, juntamente com o Amaury, do nosso sindicato aqui da cidade de Tupã. Essa visita tem também esse componente de trabalho e de uma série de compromissos. É verdade, eu acho que deixamos as nossas atividades na capital para ficar aqui junto com o Sindicato dos Comerciários de Tupã, juntamente com o presidente Amaury, desenvolvendo umas atividades do sindicato, que é um projeto muito interessante, que a gente valoriza muito nessa questão de educação, que é a entrega aí de kit de materiais escolares. Então eu acho muito importante, muito gratificante para a gente, sendo que na federação nós temos aí várias atividades também. Nós começamos esse ano com um desafio muito grande, que é essa questão da reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro. Mas também nós temos projetos na área social, na área de lazer, e vamos iniciar agora, praticamente agora em março, o funcionamento do nosso complexo aquático de Avaré, onde nós construímos lá um parque aquático. Então é um ano desafiador, mas para a gente é um ano de bastante esperança. Amaury, essa iniciativa da entrega dos kits de materiais escolares é uma iniciativa que surgiu em Tupã, Fala um pouco sobre isso. O Sindicato dos Comerciários de Tupã, já de algum tempo, vem desenvolvendo esse programa social, que é a entrega do material escolar gratuito, um material escolar básico, o kit de material escolar. Muito antes do governo ter desenvolvido um programa semelhante. E isso porque nós temos uma visão de que a educação, ela cria possibilidade para as pessoas. As pessoas só vão ter possibilidades se elas realmente investirem na educação. E nós precisamos, então, auxiliar nesse sentido. Porque as oportunidades são coisas que não dependem da pessoa. As oportunidades podem aparecer ou podem não aparecer, mas as possibilidades dependem da pessoa. Então, é muito importante que a gente auxilie o filho do trabalhador, o filho do comerciário, para que ele possa ter, então, essa condição de estudar, de ter acesso ao conhecimento, para que ele possa criar possibilidades para a sua vida, uma vida melhor, uma vida decente e um padrão de vida realmente compatível com aquilo que a gente espera para a população brasileira. Então, é um programa social. Eu diria que é o maior programa social que nós temos no sindicato. É um programa social de alto alcance e tem um outro lado também, que é o aspecto econômico, que nesse mês de janeiro é um mês em que as famílias têm muitos gastos. Alguns gastos são restos do Natal, do Ano Novo, que a gente sabe, mas além disso também há impostos que só vencem
em janeiro, e isso diminui o poder aquisitivo, porque o salário é o mesmo e as despesas são maiores. Então, a gente retirando das famílias este gasto com o material escolar, até que chegue o material do governo, sem dúvida alguma, é um plus, é um aumento muito grande na economia das famílias, que vai, então, ter condições de que esse dinheiro gastar em outras atividades, em outras compras. Mota, antes da gente entrar num assunto especificamente de reformas, de ações do governo, que é uma área que o senhor anda e fala muito sobre isso daí, o senhor como presidente da federação, o senhor já está aí há alguns anos como presidente, como é que o senhor projeta o futuro, os investimentos, o senhor falou em alguns investimentos, mas como é que o senhor vê o trabalho, né, da presidência e da entidade de apoio aos comerciários, às pessoas que vivem, né, no dia a dia? Olha, eu acho que a nossa federação, né, tem desenvolvido um trabalho que a gente até chama de sindicalismo cidadão. Eu acho que tem que valorizar bastante a categoria dos comerciários. Então nós dividimos a nossa entidade em 12 regionais, temos trabalhado muito em cima dessas regionais, onde as regionais discutem, né, os problemas e as ideias locais e passam para a federação. Então hoje, né, essa valorização passa-se por em muitos sindicatos a gente reestruturou a sede dos sindicatos. Muitos sindicatos nós estamos comprando sedes novas para que eles possam atender melhor o comerciário e com isso também trazer mais benefícios para a categoria. Então acho que isso é muito importante. Então, logicamente que nós vamos esse ano, temos um novo planejamento, eu acho que com essa reforma trabalhista, né, que entrou em vigor em novembro, e com o governo, com uma reforma trabalhista, ele conseguiu mexer nos direitos dos trabalhadores, conseguiu também mexer um pouco na estrutura sindical e também mexeu, né, na questão da justiça do trabalho, onde dentro dessa reforma trabalhista tem muitas questões que trazem prejuízo para os trabalhadores. Então o maior desafio nosso agora nesse começo de ano é deixar os sindicatos preparados para ficar atento e vigiando, né, os contratos que são feitos pelas empresas e para que o trabalhador não perca nenhum direito. Então nós inauguramos no final do ano passado um centro de estudos jurídicos em Campinas, da Federação, onde nós estamos levando os advogados de sindicato, levando as pessoas que fazem essas homologações no sindicato, para que a gente possa se atualizar, deixar eles atualizados, para que eles consigam, né, dando proteção ao trabalhador. E a federação tem vários projetos, né, para esse ano, que saem um pouquinho, às vezes, da esfera sindical e trabalhista, passa para uma esfera social, como essa entrega de kits que o Mauri está fazendo aqui em Tupã, tem outros projetos na área habitacional, outros projetos na questão de qualificação profissional. Enfim, são, né, desafios que a gente vai ter nesse ano de 2018, tudo, né, discutido com os 71 sindicatos através das 12 regionais. O senhor falou sobre a reforma trabalhista, a gente podia entrar já nesse assunto, falando sobre essa questão. O senhor falou em um tripé do trabalhador, da questão das leis, que foram modificadas com essa reforma. Queria saber, então, a opinião. Que reforma foi essa? Se foi a ideal, se não deveria ter sido feita, uma análise e já se é possível saber desses meses de implantação, se já tem algum reflexo na sociedade. O governo foi na mídia, na imprensa, dizer que o trabalhador poderia ficar tranquilo, que ele não ia perder nenhum direito. Logicamente que a gente sabe que não é isso e já está acontecendo muito isso. Um dos exemplos que nós temos dentro da nossa categoria, né, é a questão de muitas empresas estão mandando os funcionários embora e tentando contratar de uma outra maneira, né? Algumas redes estão tentando colocar no comércio o trabalho intermitente, né? Isso de acordo com a lei que regulamentou a nossa categoria, isso não é permitido, né? Eu acho que o trabalho intermitente, e também vou ser claro para você, eu acho que a gente deveria, e concordamos que deveria ter uma reforma trabalhista, mas uma reforma trabalhista discutida, e isso estava acontecendo no Congresso Nacional. Nós tínhamos lá uma parte dos trabalhadores, uma parte dos empregadores e o governo discutindo uma reforma trabalhista, onde já tinha em consenso em praticamente 10 itens. Aí quando caiu essa lei lá no Congresso Nacional, colocaram lá o relator, né, que foi o Rogério Marinho, e aí ele desvirtuou toda aquela negociação que estava tendo, e incluiu aí diversos itens, né, que não tem nada a ver com a reforma trabalhista. Então a gente acha que deveria ser mais discutida. Porque você viu que chegou-se a conclusão no Senado Federal, pelos senadores e pelo governo, que deveria ter algumas mudanças e o governo se comprometeu a fazer uma medida provisória. Então, mas só que ele fez uma medida provisória que não atendeu os interesses dos trabalhadores. Então, realmente, eu acho que é muito preocupante
essas questões que nós estamos dizendo aqui da perda de direitos. E eu acho que o problema agora é a gente ficar atento para que isso, né, não traga mais prejuízo para os trabalhadores. Muitas ações na Justiça do Trabalho, que vocês estão vendo aí na grande imprensa, né, que não concordaram com essa reforma trabalhista. Eu acho que nós não temos ainda uma noção, estamos em janeiro, né, ela entrou em vigor em novembro. Eu acredito que nos próximos meses nós vamos ter um quadro mais real do que isso vai refletir no trabalhador e também para os empresários. Mauri, queria ouvir sua opinião também sobre essa questão. Eu vou abordar um ponto aqui que inclusive está na Folha de São Paulo de ontem, que é o seguinte: o governo disse durante todo o período que não haveria desemprego, que a reforma trabalhista ia gerar empregos. E nós cansamos de dizer que isso não era verdade, e agora a gente observa que com metade do mês de novembro só de funcionamento da reforma trabalhista, houve 13 mil diminuição de empregos. E no mês de dezembro, nós tivemos 328 mil diminuições de emprego, carteira assinada. E a gente viu ontem, na Folha de São Paulo, que 11 milhões de pessoas foram para trabalhador sem carteira, para o mercado informal. E esse trabalhador que está no mercado informal, o governo considera como se fosse um emprego. Não é, porque a pessoa está trabalhando sem carteira assinada, sem garantia nenhuma, sem nada. Então, nós temos hoje 12 milhões de desempregados, que você tem que somar a esses 11 milhões de pessoas que o governo considera como emprego, que vai dar aí um total de 23, na verdade são 24 milhões e pouco de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. E não havia esse número quando se começou a discutir a reforma trabalhista, nós tínhamos um contingente de 9 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Então, a informalidade cresceu muito no país. Essa informalidade não dá garantias nenhuma. Essa informalidade prejudica o governo, porque as pessoas deixam de recolher a Previdência Social, para depois ele vir dizer que a Previdência Social é deficitária. Então, só nesse aspecto já é uma situação que demonstra realmente que os malefícios são grandes em relação a isso. Uma outra coisa é que o governo dizia que não ia alterar salário, não ia mexer. A gente vê o exemplo do salário mínimo. O salário mínimo, na metade do ano passado, no Congresso Nacional, foi aprovada uma projeção do salário mínimo que ultrapassava R$1.000, chegava a 1.016, 1.030 e tal. Aí o governo cortou isso, caiu para 990 e pouco, depois eles tiraram aquele famoso R$5 do salário mínimo, e agora, quando foram fixar o salário mínimo, tiraram mais R$14. Então, se você verificar, dá mais de 20, 25, chega a quase R$30 daquilo que deveria ter sido pelas regras para aquilo que foi. Então, calcule-se que essas pessoas, quantos milhões de pessoas recebem um salário mínimo? Aqui em Tupã, quantas pessoas recebem um salário mínimo? E você multiplica isso por 30, é um dinheiro que está sendo tirado da economia do município, da economia do país, e está ficando com o governo, ou ele está repassando para os investidores. Então, é um dinheiro que sai da população, deixa de circular, deixa de gerar emprego. É contra isso que nós estamos realmente lutando desde o começo e alertando que não é só a reforma em si, mas a reforma tem todos esses aspectos que não aparecem, e aí a pessoa não tem recursos, ela acaba aumentando a demanda nas áreas sociais. Vamos ficar com o caso específico aqui de Tupã, que se previa um gasto de 16 milhões de reais com a saúde, gastou-se 35 milhões no ano passado e não resolveu o problema. E o município está sufocado, e nós estamos tendo hospitais praticamente fechando. Por quê? Porque o governo também retirou 30% de aplicação na saúde, com apoio dos deputados federais, que agora vem trazer emenda. Primeiro, corta 30% da educação, que era dinheiro que já vinha para o município. E agora eles vêm trazendo emendas para socorrer. Nós precisávamos realmente, era de um projeto nesse sentido, e não de remendos como a gente vem. Claro que são bem-vindas as emendas, porque é o que restou, nós precisamos disso.
Não podemos abrir mão disso aí. Só que precisa mostrar claramente qual é essa política que é um conjunto de coisas. Não é só a reforma trabalhista, não é só a reforma previdenciária, não é só a redução dos investimentos, mas é um conjunto todo que está funcionando no país hoje para favorecer uma elite que o pessoal chama de investidores que não produzem nada para o país. Essa aqui é a verdade e que nós temos realmente que combater agora em 2018, como combatemos no ano passado, e agora começa a aflorar, começa a aparecer aquilo que a gente vinha dizendo que era o grande intuito, o grande objetivo desse governo que aí está. Mota, você acha que essa situação com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que a gente vai falar, a terceirização, a questão dos sindicatos que o governo mexeu também, pode devolver aos sindicatos uma força política que eles tiveram nos anos 70, de ocupar as ruas, as fábricas, de movimentar? Porque depois de várias conquistas, o sindicato passou a reivindicar benfeitorias. Hoje nós temos clubes, nós temos todo o apoio institucional, demandas maiores. Você acha que pode voltar essa força devido a esse chamado, pode ser até um retrocesso, né, na questão trabalhista? Eu acho que sim, eu acho que o trabalhador e nós vamos fazer esse trabalho agora de primeiro conscientizá-lo do que é a reforma trabalhista, né, do que vem da reforma da Previdência, e conscientizar da importância de ter um sindicato forte e um sindicato atuante. Porque hoje, com essa reforma trabalhista, o sindicato é a maior proteção dele, né? Porque se você pegar aí pela reforma trabalhista, o patrão pode eleger um representante lá da empresa com mais de 200 empregados, que vai ser o elo de ligação entre eles, né? E logicamente que isso vai ficar na mão da parte patronal. Então, o sindicato hoje tem uma representação muito grande de proteção ao trabalhador. E só que ele precisa ter essa consciência, como você está dizendo. Talvez ele não valorizou nesse período todo, né? Logicamente que a gente fala aqui, né, tem sindicatos e sindicatos. Vamos falar dos sindicatos atuantes, dos sindicatos que têm representatividade, né, dos sindicatos que têm uma sede própria, uma sede que traz benefícios para o trabalhador. Então, eu acho que o trabalhador vai, sinceramente, a partir de agora, valorizar mais e participar mais ativamente da vida do seu sindicato. Porque só assim eu acho que ele vai ter a proteção que ele merece. Bom, nós estamos indo para a parte final e só para a gente encerrar essa questão então da reforma trabalhista, depois nós vamos falar sobre a Previdência, sobre uma série de ações que você vem desenvolvendo. O que você planeja de resistência, de trabalho para que a reforma possa, né, ter um impacto menor na vida das pessoas? O governo dizia que ia diminuir a questão de processos, o Amaury já falou aqui que está aumentando as demandas judiciais, né? Então, para a gente encerrar essa questão e falar um pouco mais sobre isso, para a gente ir para o intervalo. O governo só ouve as centrais sindicais, o movimento sindical. Então, nós estamos fazendo um trabalho de cobrança da central da qual nós estamos filiados, né, para que nós estamos levando todos esses problemas que estão acontecendo no momento com a reforma trabalhista e estamos pressionando essas lideranças, né, que já fizeram algumas reuniões com o presidente da Câmara, já fizemos com o presidente da República no final do ano passado. Então nós estamos cobrando das nossas lideranças para que eles vá no governo para que corrija algumas arestas que tem dentro dessa reforma trabalhista, para que os trabalhadores não percam, logicamente, os seus direitos. Então nós estamos, como dirigentes sindicais, fazendo a nossa parte, principalmente a categoria dos comerciários do Estado de São Paulo. Muito obrigado a vocês. Nós vamos para o intervalo, depois nós vamos voltar com o vereador Amaury Mortágua e o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Mota, para falar sobre a reforma da Previdência, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo e também a sua participação política. O Luiz Carlos Mota é pré-candidato a deputado e vai falar um pouco também dos seus projetos, das suas ideias que ele pretende apresentar aí durante a campanha. Até já.